Começando lá no YouTube, né? Graça e paz, amados, boa noite. Estamos começando mais um estudo. E antes de começarmos o nosso estudo do livro do Apocalipse, estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia maravilhoso e abençoado que o Senhor nos concedeu. O Senhor tem sido tremendo realmente em nossas vidas e a única coisa que nós temos que fazer é agradecer por inúmeros benefícios, agradecer por tão grande salvação operada nas nossas vidas, agradecer por tão grande amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Colocamos mais uma vez nossa mente, nosso coração cativo a Ti nesta noite, Jesus. Estamos desejosos de poder ouvir a Tua palavra, de aprender mais desta palavra. Espírito Santo, nós te pedimos mais uma vez, venha estar nos ensinando. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que com a nossa razão, com o nosso entendimento, possamos conhecer as maravilhas desta palavra, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos blinda, Senhor, de todos os enganos malignos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para os nossos caminhos. Colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, amados, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse e semana passada nós estávamos no final do capítulo 13. Se você quiser acompanhar os outros vídeos do estudo do livro do Apocalipse, você vai lá no YouTube, Rio de Vida, você pode estar acessando lá todos os vídeos. Eu te aconselho a você fazer isso, a você ouvir mais algumas vezes, porque para a gente assimilar a quantidade de assuntos, né? A quantidade de informações que nós temos trazido, é necessário que a gente invista um pouco mais de tempo nesse estudo. Você tem outros vídeos também na internet de homens, mulheres de Deus que têm se dedicado a esse estudo e a gente vai crescendo, aprendendo juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, semana passada nós encerramos a nossa aula falando um pouquinho sobre a marca, sobre o 666. Eu dei algo por alto. Hoje nós estaremos encerrando os 3 últimos versículos, versículo 16, 17 e 18 do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Estarei fechando mais a respeito desse assunto, sobre a marca da besta, um número 666, porque é algo que sempre chamou a atenção de muitas pessoas. Infelizmente, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, muitas pessoas acabam focando em assuntos que, na verdade, eles são importantes, é claro que estão na palavra de Deus, mas eu colocaria ele como secundário, como terciários, e eles esquecem a revelação primeira do livro de Apocalipse, que é a soberania de Deus, o poder de Deus, o fato de que Jesus, como Deus, recebe adoração como Deus e Cristo está no controle de todas as coisas já foram determinadas por Ele e aprove ao Senhor revelar aos seus santos, revelar aos seus servos. Mas se nós temos essa informação na Bíblia, é interessante nós compreendermos qual a mensagem. Nós não precisamos ir além do que a Bíblia ela nos mostra, além do que nós temos na palavra de Deus. Nós sabemos que a revelação, muitas vezes a revelação da profecia,
ela é progressiva. Às vezes o Senhor vai trazendo entendimento, mas a compreensão completa, a compreensão total, cabal da profecia, nós só temos quando ela acontece. Então, a respeito de Jesus, nós sabemos que centenas de profecias se cumpriram em Jesus. Quando os profetas, Isaías e outros profetas, eles declararam ali como uma voz de Deus, declararam determinadas profecias, então, naquele momento eles não tinham entendimento, não tinham a compreensão a respeito do tempo do cumprimento das profecias. Muitos anos, por exemplo, Isaías profetizou e muito daquilo que ele profetizou aconteceu no tempo de Cristo, cerca de 700 anos depois, mais ou menos. Então, só quando essa profecia 5:4, quando ele lê lá o texto de Isaías, e quando ele termina de ler o texto de Isaías, ele diz assim, olha, hoje se cumpre essa profecia. Ele ajudando aos ouvintes daquela época, para que eles compreendessem o cumprimento exato daquela profecia que tinha sido falada através dos profetas na nação de Israel. Então, existem muitas profecias do livro de Apocalipse, e nós estudamos esse livro, nós entendemos que o cumprimento, a partir do capítulo 4, das profecias que nós encontramos, elas são futuro, vai acontecer no futuro. É claro que nós temos sempre lições para todos os momentos, mas nós não podemos perder o foco a respeito do cumprimento da profecia. Nós não podemos usar a profecia a bel prazer. Nós não podemos querer pegar as profecias e encaixar nos nossos dogmas, informações. E hoje, com a tecnologia que nós temos, são centenas, talvez se não milhares de vídeos que falam sobre esse assunto. Então é algo que vem desde o início, desde a época de João, os pais chamados pais da igreja, eles tinham entendimento, alguns achavam até que foi Nero, e durante a história da igreja, nós tivemos algumas interpretações, nós tivemos alguns julgamentos, e nós percebemos que a maioria deles, eu creio assim, eles foram errados. Por quê? Porque hoje, no ano de 2020, nós ainda não temos a compreensão do que seria esse 66, do que seria essa marca, a marca da besta. Então, para nós não corrermos riscos de ficarmos com medo de determinadas situações, como vacina, ou de tecnologias que estarão surgindo durante o tempo, nós cremos, desejamos e arde no nosso coração o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mas pode ser que demore 1000 anos, porque como o apóstolo Pedro diz, ele explicando a respeito da volta de Jesus, existia muitos questionamentos, ele diz, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. Então, no nosso coração tem que arder todos os dias a respeito dessa expectativa da volta de Jesus, ela tem que ser diária nas nossas vidas. Nós temos que viver dessa forma. Mas talvez para o cumprimento ele demore ainda muitos anos. Sendo assim, a tecnologia que nós temos, ela pode mudar. Então, talvez apareçam alguns benefícios para as nossas vidas. E esses benefícios pode ser um chip, vamos dizer assim, algo colocado no nosso corpo, que vai ajudar a pessoa quando chegar no médico. E ali naquele momento, aquele médico ele vai ter todas as informações a respeito do estado de saúde, de exames, de tudo mais. Agora que nós estamos vivendo a respeito dessa vacina, né? É interessante que existem várias vacinas que nós tomamos sempre essas vacinas e tem trazido grandes benefícios para as nossas vidas. Talvez essa geração mais nova agora, que não tenha ouvido informações sobre a poliomielite e outras doenças que acometiam muitas famílias, e através da vacinação, essas doenças, uma parte delas elas foram erradicadas. Talvez então exista uma geração que não tenha esse tipo de informação, que
que ainda fique falando algumas asneiras, vamos dizer assim, a respeito da vacina, a respeito de tecnologias que estarão surgindo, a 5G. Como eu disse semana passada, já existe tecnologias avançadíssimas que elas não chegaram ainda ao mercado. Elas estão preparadas, porque aí nós vemos as questões econômicas. Então muitas tecnologias elas são liberadas ano após ano, porque o ser humano, e nós vivemos nessa expectativa de querer coisas novas, novidades, mas já existe tecnologias avançadíssimas, e com certeza o anticristo e o falso profeta, principalmente o falso profeta, porque nós vimos que o falso profeta é que vai ser esse agente, esse ser que vai trabalhar a favor do anticristo. Então, apesar dele ser alguém da área religiosa, ele vai agir, ele vai ter o poder, vai ter essa capacidade que é dada por Satanás para agir de certa forma, para induzir as pessoas a adorarem ao anticristo. Nós vimos a ideia da imagem. Você pode estar acessando o vídeo passado, que você vai ter mais informações sobre isso. Mas guarde isso no teu coração, que quando você vê algum vídeo, alguma pessoa lançando, não, olha, isso aqui, não faça isso, não faça aquilo, porque é a primeira ação da pessoa no tempo da manifestação do anticristo. Essa marca ela só vai ser colocada, vamos dizer assim, no tempo da grande tribulação. Ela não vai ser implantada antes, porque antes dessa marca, ou deste nome, ou deste número ser colocado na vida das pessoas, antes disso, o falso profeta ele vai agir para que a humanidade receba o anticristo como Deus nas suas vidas. Então, antes da marca vem a adoração ao anticristo. Por isso é que nós, servos do Senhor, no tempo de hoje, nós podemos ficar tranquilos, porque você tem convicção da sua fé. Então, se alguém chegar hoje e dizer, olha, toma essa vacina na mão ou na testa, eu acho que não, né? Mas faça dessa forma, você vai fazer tranquilo, por quê? Porque o seu coração está contrito em Deus. Você é uma pessoa que tem uma aliança com Cristo, você está firme nessa aliança. As pessoas que viverem na época em que este fato acontecer, é claro que nós percebemos uma preparação para esse momento, isso é óbvio, e nós percebemos que há as coisas vêm sendo aceleradas. Eu creio que na nossa perspectiva, né? Mas o tempo ele passa normalmente. Mas existem determinados assuntos, determinadas situações que de 30 anos para cá, ela tem nos assustado. Coisas que têm acontecido, a forma como o homem, de forma muito clara, tem blasfemado do Deus vivo, tem blasfemado da pessoa de Jesus. Então nós entendemos que realmente Jesus está próximo, aleluia, muito perto de vir arrebatar a sua igreja. Então nós que temos, eu e você, que temos essa convicção, em nenhum momento nós nos dobraremos diante de qualquer anticristos que estão agindo aí, e nem diante desse anticristo, se ele aparecesse nesse tempo. Porque nós estamos marcados pelo Senhor. Já existe uma marca em nós. Então fique tranquilo em relação a estas coisas. Não fique com medo ou meio confuso se é a marca lá que tem nos produtos, né? Se é o chip da Mondeo, o chip disso. Nós não devemos ficar preocupados com isso. Nós devemos sim viver o Evangelho, viver a vida justa e piedosa em Cristo Jesus, sermos como Ele e pregarmos o Evangelho.
Então, as pessoas que receberão essa marca, ou nome ou a marca, nós vamos ver isso aqui, elas, antes disso, elas já vão declarar, na verdade, elas vão declarar a sua lealdade ao anticristo. Essa seria o segundo ponto, né? Então vamos aqui no verso 15, vamos só ler um pouquinho do verso 15 e falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Na verdade, o verso 16. O verso 16 diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. É bem específico em relação a isso, né? Esse número total é dividido em diversas classes, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para indicar a absoluta universalidade do poder do anticristo, de tal modo que nenhum homem de qualquer posição ou nível social possa escapar aos seus desígnios. É isso que quer dizer quando nós vemos aqui pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Eles estarão recebendo essa marca de identificação porque quem não receber essa marca, nós vamos ver mais à frente, ele não vai poder fazer comércios, não vai poder vender, não vai poder comprar. E a ideia da marca, né? Vamos ver um pouquinho até historicamente, porque quando João, ele usado pelo Espírito Santo, ele traz essa profecia, ele já tinha um entendimento a respeito de muitas situações que ocorriam em determinadas religiões no seu tempo, até no que diz respeito ao imperador, ou poderia dizer até dos deuses pagãos, dos deuses romanos. Então essa ideia de pessoas sendo marcadas por causa da sua adoração ou lealdade a outro Deus, para os judeus, para os gregos, para todos os moradores da época de João era algo comum. O pano de fundo do tema é o charagma, que seria o nome grego dessa palavra marca, né? O charagma imperial. Papiros dos primeiros séculos nos fornece evidências de que os documentos comerciais oficiais tinham de ter o nome e a imagem do imperador estampados. Então é claro que no entendimento de João tinha a adoração ao imperador, que o imperador nós poderemos colocar como um tipo do anticristo, porque em determinado momento alguns imperadores, eles queriam ser reconhecidos como Deus, eles faziam templos, imagens, então algo muito parecido com aquilo que nós temos aqui no capítulo 13. Então, para João já tinha esse conhecimento, esse discernimento a respeito disso tudo. Isso era chamado de charagma, a palavra que aparece no texto, traduzida em português por marca. Nos tempos antigos, tal como agora, os animais com frequência eram marcados com o nome de seu proprietário, Isso também ocorria com frequência no caso de escravos, os quais eram reputados pouco mais que animais. Então, desde aquela época até hoje, os animais, eles são marcados, e através daquela marca no animal, nós teríamos e temos hoje a identificação de quem é o dono daquele animal. E infelizmente, mas nós sabemos que isso é história, né? Seres humanos, principalmente naquela época, quando os impérios eles conquistavam outras nações, todos aqueles que eles traziam ali eram tidos como escravos. E muitas dessas pessoas, elas eram marcadas, elas tinham o seu corpo marcado. Era comum que os adoradores de certas divindades ou ídolos mostrassem sua lealdade, deixando-se marcar com símbolos ou nomes, algumas vezes com tatuagens e outras vezes tudo isso acontecia a fogo, o que deixava marcas permanentes.
era comum naquela época, muito comum realmente, praticamente em todas as nações. Se nós estudarmos um pouquinho a respeito da religião das nações, estudar os povos, as culturas antigas, nós vamos perceber que muitos daqueles que serviam as suas divindades nos seus templos de forma direta, eles marcavam o seu corpo de forma consciente, eles declaravam ali naquele momento a lealdade àquele Deus que eles serviam. Você pode pesquisar que nós vamos encontrar muitas informações a respeito destas pessoas que se tornavam ali sacerdotes, que se tornavam servos nos templos, e eles se marcavam, e essa marca que eles recebiam, que às vezes era a fogo, marca que não poderia mais apagar o seu corpo, eles faziam de forma consciente, declarando a sua fidelidade àquele Deus, declarando a sua fidelidade àquela divindade a qual ele estava começando a servir naquele momento. É interessante que quando nós vamos lá em Levítico 19, 28, nós vamos ver lá, nós poderemos ver, depois você pode ver lá no texto, que Deus proibiu a nação de Israel de fazer marcas e incisões na pele ou de fazer tatuagens. Já por causa desta situação, de que os povos pagãos, os povos que não conheciam ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, eles marcavam o seu corpo, eles faziam incisões, e muitas vezes incisões, eles abriam as suas peles e deixavam com que aquilo ali ficasse curado, vamos dizer assim, e logo depois ficavam marcas, queloides, né? Se não me engano o nome é queloides, na sua pele, ou faziam até tatuagens. Então Deus chama Moisés, quando trouxe a lei para Moisés, e ele proibiu a nação de Israel de fazer essas tatuagens, porque a própria Bíblia ela nos diz que os corações, os nossos corações, é que deveriam estar marcados pela palavra de Deus. O Senhor, ele exortando a Moisés, ele diz que nós deveríamos marcar, imprimir a palavra, imprimir ali os mandamentos no nosso coração. Então Deus proibia aos seus servos de fazerem isso, e agora nós vamos aqui ver que o anticristo, só para contrariar a palavra, por isso nós vamos ir mais na frente, mas eu creio que essa marca, ela não diz só respeito à fidelidade, à lealdade que os servos que as pessoas estarão declarando ao anticristo. Eu não creio que é só a ideia de mão direita, que fala de ações, e a mente que fala de sentimento, de emoções, de atitude. Eu não creio que vai acontecer só nesse âmbito, vamos dizer assim, no âmbito emocional, no âmbito espiritual. Particularmente, eu creio que existirá uma marca visível. Tudo isso como sendo uma afronta à palavra de Deus. Porque nós vemos lá em 2 Tessalonicenses que o anticristo ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus ou se adora, tudo. Então ele vai fazer de tudo para contrariar a palavra. Então se a palavra diz para fazer determinada coisa, o anticristo vai se levantar e dizer, não, isso é mentira, isso é engano, você pode fazer isso. Se a palavra ela nos exorta, cuidando de nós, para nós evitarmos vícios, determinadas situações em áreas sexuais e tudo, o anticristo ele vai dizer, não, você pode fazer tudo aquilo que está no seu coração, você pode fazer tudo aquilo que você deseja, mude a sua concepção de pecado e tudo. E aí eu quero trazer para você pensar que isto já acontece nos nossos tempos. Perceba que há o Espírito, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, esse espírito da iniquidade, esse espírito, vamos dizer assim, do próprio anticristo, que na verdade é uma ação maligna. O diabo, como diz lá em Apocalipse 12, que seduz os homens,
Então nós percebemos que hoje nós já encontramos isso, e eu quero que você fique atento ao que eu vou dizer, porque de um tempo para cá, nós encontramos esta situação da distorção da palavra de Deus dentro do nosso arraial, vamos dizer assim. Porque a gente não vai falar contra as pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus. Elas andam de acordo às suas vontades. Romanos 1, a partir do verso 18, nós vemos isso de uma maneira muito clara. As pessoas não querem mais servir a Deus, então Deus os entregou às suas concupiscências, às suas paixões. Então nós não vamos exigir dessas pessoas que elas cumpram aquilo ao qual elas não acreditam. Então o mundo vive realmente, jaz no maligno. Mas esta situação de mudança de alguns conceitos, de alguns paradigmas que são bíblicos, não estou falando de dogmas humanos, doutrinas humanas que nós vemos permeadas no nosso meio. Estou falando de princípios bíblicos que são imutáveis, princípios bíblicos que são absolutos. Eu não vou estar dizendo quais são esses princípios, porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que é templo do Espírito Santo de Deus, ele vai discernir, ele vai entender o que é uma verdade bíblica. Ele não vai ficar, eu não sei, se existe alguém que é servo do Senhor e fica dizendo, eu não sei se isso é errado, eu não sei se isso é aquilo, então comece a pensar um pouquinho a respeito de quem você é. Porque todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, todo aquele que é templo do Espírito Santo de Deus, ele tem um entendimento do certo e do errado. Ele tem, eu creio assim, a capacidade desta escolha. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas hoje estão se deixando levar pela concupiscência, por seus desejos. Existem filosofias, existem determinados conhecimentos que estão entrando dentro da igreja, vamos dizer assim, e que muitos estão até duvidando da sua fé dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, vamos colocar assim, dessa forma. Então, pessoas hoje que já duvidam da palavra de Deus, para muitos a Bíblia não é a palavra de Deus, eles filosofam, né? Não, mas para isso ela contém essas coisas, essas discussões, como o apóstolo diz, que são vãs e tolas, que a gente não chega a lugar nenhum. Mas tem pessoas em determinadas áreas que elas já dizem, não é bem assim. É porque é palavra, é porque é cultura, é porque é isso, porque é aquilo. Então, tome cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Porque esta situação, ela vai ser usada de uma maneira muito forte pelo falso profeta e pelo anticristo. Ele vai dizer assim, aqui a palavra diz assim, mas não há necessidade porque essa palavra não é de Deus e toda aquela história que ele vai contar que vai seduzir muitos homens, que vai trazer alívio, né, vamos dizer assim, para as suas almas, pessoas que querem pecar e ficam atrás de argumentos para pecar. E o anticristo vai aparecer e naquele primeiro momento que ele aparecer, ele vai estar trazendo essas facilidades para a alma do homem se deleitar. Por isso é que nós vemos Apocalipse 17 e 18, quando a grande Babilônia ela é destruída, estaremos estudando sobre isso, as pessoas choram, as pessoas ficam desesperadas, porque elas estão vendo ali a destruição daquilo que elas amavam, daquilo que trazia prazer em todas as áreas para a vida delas. Então tenham cuidado hoje com o que está acontecendo, porque nós temos falado há algum tempo que existe a preparação sim para a vinda do anticristo. As peças se juntam para que isso aconteça. Então nós vemos que Deus proíbe essa situação da Bíblia. Não vou entrar na discussão das tatuagens, né? Isso é um assunto que a gente tem que sentar e conversar. Pastor, e os cristãos que estão fazendo
tatuagem hoje. Então, biblicamente falando, o cristão que faz... Eu não vou adentrar nesse assunto, porque precisa de mais tempo, né? E com essa questão da internet hoje, a gente fala uma coisa, a gente não sabe como é que alguns ouvintes, eles vão julgar aquilo, vão assimilar e vão colocar à frente, né? Mas a questão da tatuagem em si, ela não tem nada a ver com um ponto que nós encontramos aqui do anticristo. E se ela tem Cristo e ela faz, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Vamos continuar aqui. Então fica claro que Satanás ele vai estar tentando imitar a Deus. Em primeiro momento ele vai afrontar, ser contrário à palavra de Deus. Por isso que eu disse a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que estarão nos ouvindo, que eu creio que vai existir uma marca. Vamos ver mais na frente, né? Existem muitos estudiosos que acham isso uma besteira, Porque, como eu disse, tem a questão racional, a questão espiritual, que é a principal. A marca vai ser o de menos. No livro de Apocalipse, os verdadeiros santos são considerados selados, identificados como servos de Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 3, você encontra isso. Identificados com a marca do Cordeiro. No capítulo 14, verso 1, e é muito interessante, porque quando se conclui esse capítulo 13, logo dá sequência a muitos assuntos que abrem o nosso entendimento a respeito dessa fidelidade. Quando nós estudarmos o capítulo 14, talvez dê tempo para fazer uma introdução hoje, você vai perceber como as coisas elas ficam mais claras em relação a essa marca. E é um conselho que eu dou para você, quando você estudar a palavra de Deus, não fique só em um versículo. Como eu disse, verso 18 do capítulo 13, as pessoas ficam fazendo estudos, mas nós temos que estudar todo o livro, para nós termos conceitos corretos a respeito daquilo que ele está dizendo. Porque o livro do Apocalipse, então às vezes nós estamos em um assunto, mas depois ele volta e começa a dar alguns detalhes que em primeiro momento ele não tinha falado. Ele fala como um todo, existem capítulos que falam como um todo, aí existem outros capítulos que vão dar detalhes das coisas que estarão acontecendo. Por exemplo, o capítulo 13 vai nos mostrar quem são os agentes malignos no tempo da grande tribulação. Como é que ele vai agir? O que vai acontecer com os servos do Senhor? Capítulo 17 e 18, nós já vemos como a grande Babilônia ela estava agindo, seduzindo as pessoas. Tudo isso durante o tempo da grande tribulação. Então nós não podemos pegar só um versículo, que como eu tenho falado, algumas pessoas pegam esse versículo e começam a falar, sem vir para a Bíblia. Elas começam a criar histórias, a olhar para algumas coisas que é interessante que nós olhemos. Nós temos que olhar um pouquinho da geopolítica, nós temos que olhar determinados acontecimentos para fazermos uma leitura correta a respeito do cumprimento das profecias. Mas nós não podemos fazer como muitas pessoas pegam um versículo e começam a discorrer, começam a falar sobre aquele versículo sem estudar a palavra. A pessoa, para ter um entendimento a respeito disso que nós estamos falando, ela tem que ter uma compreensão a respeito de todo o livro do Apocalipse. Qual o objetivo dele? O que é que ele realmente está falando? Quais são as principais mensagens que nós temos que ter guardados no nosso coração? E hoje, infelizmente, com essas coisas rápidas, não sou contra isso. Com certeza tem algo de bom nisso tudo, mas hoje são vídeos rápidos, né? As pessoas dizem que gostam só de vídeos rápidos, mas ficam várias horas na internet. Então, muitas vezes esses vídeos que são rápidos, talvez eles sirvam só para nos despertar naquele momento. Mas não tem condição, é impossível que esses vídeos rápidos, e você que anda na internet, você sabe o que eu estou falando, é impossível que eles consigam expressar tudo aquilo que está contido no livro. Eles não vão conseguir trazer para nós as informações principais, essenciais, que estão contidas no livro do Apocalipse.
Ele só chama a atenção daquilo e dependendo da pessoa, ele já sabe, ele já tem as técnicas que se usam no meio dessas pessoas, né? De tecnologia, que fazem vídeos, que gravam essas coisas. Então, existem as técnicas psicológicas, eles já sabem como é que chama a atenção do ouvinte, como é que prende a atenção daquele ouvinte. E algumas, talvez muitas dessas pessoas, não estou julgando ninguém, mas eu quero que o ouvinte ele preste atenção nisso. Então, muitas dessas pessoas usam essas técnicas e eles sabem o que chama a atenção daqueles ouvintes. Eles sabem o que dá mais like, não é? É like. Ele sabe o que é que faz com que a pessoa se inscreva no canal dele para ele ter mais inscritos, para que talvez muitos, não todos, eles consigam ter ali um tipo de renda. Então, uma boa parte dessas pessoas, elas não são fiéis àquilo que o texto diz. Então, se você quer saber sobre esse assunto, então nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo. Ficar talvez um ano, já tem um ano que nós começamos o estudo no livro do Apocalipse, então nós temos que talvez ficar um ano, ficar 2 anos, e talvez a gente fique até mais, e talvez a gente até, se Jesus não voltar, a gente morra, e tem algumas coisas que a gente só vai compreender lá no céu, lá na glória, na eternidade. Eu creio que você não vai ficar interessado nisso não, né? Mas só para a gente pensar um pouquinho. Então, o maravilhoso e o tremendo é isso, não é você ter aquela coisa rápida que alguém traz para você. É isso aqui, pronto, coma, porque essa é a verdade. Não, é você que é servo de Deus, que tem o Espírito Santo como aquele ajudador, como aquele professor, servo de Deus que ama a palavra de Deus, que mergulha na palavra de Deus, e você vai descobrindo aquilo. Seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais vão sendo abertos, você vai entendendo, você vai compreendendo e algo poderoso acontece na sua vida através do estudo da palavra de Deus. Então não fique procurando essas coisas por aí, né? Então o inimigo ele vai estar imitando. Como eu disse, no próprio livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 1, estaremos estudando. Já aqui uma mudança, então o anticristo tem os seus marcados, mas já no capítulo 14, verso 1, nós vamos ver os 144 mil que tem na sua testa escrito o nome de Cristo e o nome do seu Pai. Fica claro que essa marca será um sinal espiritual de total adoração à besta, um sinal de dedicação e serviço à trindade maligna. Quando eu falo trindade maligna, não existe esse nome na Bíblia. É porque quando nós estudamos o capítulo 13, nós já discutimos sobre isso, nós já discorremos sobre isso, porque existe alguns estudiosos que acreditam que o anticristo, na verdade, é a mesma pessoa que a besta que sai da terra. Porque a compreensão deles é que a besta que sai do mar diz respeito a um império que se levanta, e isso tem sentido sim, quando nós estudamos a ideia da besta que sai do mar com o livro de Daniel, nós sabemos que um império estará se levantando. Alguns dizem que vai ser a Babilônia, alguns dizem que seria o Império Romano ressurrecto, né? Alguns hoje já apontam mais para a questão do islamismo, mas é certo sim que o anticristo estará dentro de um governo, porque ele vai fazer acordos. Mas a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, quando nós caminhamos um pouquinho no próprio livro do Apocalipse, nós vamos perceber que o foco principal não é no império. Tanto é que nós vemos no Antigo Testamento, quando se falava de impérios, normalmente a gente já pensava em uma pessoa. Babilônia, a gente já pensa em Nabucodonosor. A Síria, lá Senaqueribe,
Sené, esqueci o nome agora, para não falar embolado, né? Sené Caribe. Depois a gente vê esse nome direito aí. Mas quando Roma, você lembra logo de César, o Egito, dos impérios lá do Egito. Você vai lembrar de Faraó, sempre de uma pessoa. Então, a trindade maligna, vou repetir mais uma vez, não existe esse nome, mas de acordo com Apocalipse 13, nós vemos Satanás, que é o diabo, a antiga serpente, sedutor de todo mundo, Satanás, o diabo. Nós encontramos essa besta, esse ser, que nós já falamos um pouquinho sobre isso. Depois você pode procurar o vídeo que fala sobre o anticristo. Então a Bíblia é muito clara, vê um assunto que existe, que é algo claro da palavra de Deus, que não há dúvida é a respeito deste homem que estará se levantando no tempo da grande tribulação. E logo após nós encontramos o falso profeta. Na aula passada, se não me engano, no primeiro vídeo, eu não lembro agora, depois você procura lá o estudo de Apocalipse capítulo 13, eu dei algumas bases, mas foi passado, eu dei algumas bases para nós distinguirmos o falso profeta do anticristo, o homem da iniquidade. Então nós percebemos que essa trindade maligna, ela fica claro que esse sinal, essa marca será uma parte espiritual de total adoração à besta, um sinal de dedicação e serviço à trindade maligna. Poderá também ser literal, pois ela terá um segundo propósito, é aquilo que eu falei anteriormente. Existe sim, o principal é a questão espiritual, mas eu creio particularmente em algo literal, porque ela vai ter o controle total sobre a vida física do homem. Só aqueles que tiverem a marca poderão comprar e vender. Então esse é o principal objetivo da marca. Só as pessoas que estiverem essa marca, e aí nós temos que reconhecer que o sistema que o falso profeta e o anticristo estarão utilizando para o controle total, isso é algo tecnológico, nós temos que reconhecer isso, através de uma tecnologia em que as pessoas vão passar e ser reconhecidas. Já existe tecnologia da íris, tecnologia facial, que ainda não é muito completa, traz alguns problemas. Mas hoje, onde a pessoa estiver, se ela tiver algum problema com determinada justiça, ela já pode ser identificada. Então, a marca vai existir com esse objetivo específico de controle total, de controle do ser humano. E isso é algo que eu sei que você percebe que já existe hoje, através do algoritmo, através do Big Data e outros sistemas. Então, as pessoas sabem aquilo que eu gosto, as pessoas sabem aquilo que você gosta, porque hoje todo mundo vive com celular. Até os índios, não aqueles que ainda não tiveram contato com o ser humano, mas até os índios na Amazônia, em uns lugares que é possível, eles já têm essa tecnologia. Então, as pessoas sabem, de acordo com aquilo que nós acessamos, quais são os nossos gostos, o que nós usamos, o que nós compramos. Tem pessoas aí que usam muito a internet, que algumas empresas elas poderiam fazer até a feira para essa pessoa, sem que ela pedisse, e quando tudo chegasse na casa dela, ela diz: olha, como é que eles adivinharam? Como é que eles adivinharam que eu gosto disso? Porque existe sim esse controle, e com o passar dos anos esse controle está sendo maior, essa tecnologia está sendo maior. Então, só quem tem essa marca poderão comprar e vender, fazer transações comerciais. A tecnologia vigente desse período é que poderá determinar o tipo de marca que será utilizada. Chip, ou aquela marca que existe nos produtos, né? Que eu esqueci o nome dela agora, ou qualquer outra coisa subcutânea, através de novas tecnologias. Então, no tempo exato é que as pessoas saberão que tipo de marca será essa. A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas, preste atenção nisso, vou repetir. A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas a declararem do lado de quem estão, do anticristo ou de Jesus Cristo.
Todos terão que escolher um dos lados. Será impossível manter uma posição neutra ou ficar indeciso com relação a este assunto. Eu vou beber até água. Então, neste tempo da grande tribulação, as pessoas elas terão que tomar uma decisão. Não vai existir aquele meio termo. Não vai existir os amigos de Jesus ou outra situação. Ou ela vai se declarar como um adorador ou adoradora do anticristo, e naquele tempo, fazendo isso, receber os benefícios que o anticristo estará trazendo à humanidade e que a humanidade já deseja hoje. Então, muito daquilo que está acontecendo, é muito interessante essa visão, muito daquilo que a sociedade está pedindo, essa liberdade que a sociedade está querendo, vamos dizer assim, essas mudanças de paradigmas que muitos estão querendo mudar, essas mudanças de cultura, essas mudanças de mente, vamos dizer assim, que alguns estão buscando, que são contrários à palavra de Deus. Então o inimigo ele vai trazer, vai suscitar, e as pessoas vão dizer, não, é ele. Agora aqueles que na época entenderem, compreenderem que aquilo é do diabo, vamos colocar assim de uma maneira bem clara, e elas vão se declarar a Jesus, porque nós teremos pregação do evangelho no tempo da grande tribulação. Nós teremos os 144 mil, nós teremos as duas testemunhas em Jerusalém, e as notícias estarão correndo o mundo. Nós teremos aqui o evangelho eterno, estaremos estudando capítulo 14. Alguns acham que realmente anjos estarão pregando o evangelho, outros talvez digam que não, mas isso não importa quem vai pregar, mas o evangelho vai ser pregado. Nós teremos a manifestação do juízo de Deus, e muitas pessoas, nós já vimos isso em alguns capítulos, capítulo 9, que algumas pessoas vendo esses acontecimentos, elas estarão temendo a Deus, elas estarão reconhecendo que o Deus verdadeiro está agindo, e muitas pessoas se dobrarão ante a Jesus Cristo, estarão recebendo a Jesus. Eu creio em milhares, porque em Apocalipse capítulo 7, lá a partir do verso 9, a primeira multidão, os 144 mil, a segunda multidão, a Bíblia diz que são pessoas de várias tribos, nações, povos e línguas, e foi feita a pergunta de onde vieram essas pessoas, e lá é falado, não vieram da grande tribulação, vieram desse tempo. Nós vemos os mártires ali no capítulo 6, que clamam por justiça, ali no 5º selo, clamam por justiça diante do altar de Deus, e eles também morreram na grande tribulação. Nesse tempo foram martirizados, porque não negaram o nome de Jesus, não rejeitaram a palavra de Deus. Então, no tempo da grande tribulação, nós não teremos mais pessoas dúbias, nós não teremos mais pessoas cocheando os seus pensamentos. Ou elas estarão do lado do anticristo, ou elas estarão do lado do falso profeta, do lado do diabo, sendo adoradores do diabo, ou elas estarão sendo servas do Senhor Jesus, ou elas estarão recebendo a marca nas suas frontes, elas estarão ali morrendo em nome de Jesus. Elas estarão morrendo por não negar a fé em Jesus. Então vai ser algo tremendo. Nós não teremos mais essa dúvida, né? De nós andarmos hoje no meio, e às vezes a gente não sabe se a pessoa ela está na igreja, mas a gente não sabe se ela é ou se ela não é. No julgamento, é claro que nós entenderemos, teremos isso de uma maneira muito clara, mas se existe alguém que está cocheando aí no seu pensamento a respeito de Cristo, então esse é o tempo. O dia é hoje de você se decidir. Eu te aconselho, decida por Cristo, entregue o teu coração, entregue a tua vida totalmente ao Senhor, e você vai ter paz, vai ter tudo aquilo que a Bíblia nos mostra. Não estou prometendo aqui para você
prosperidade, nada não, viu? Não vai ter nada disso. Mas nessa época vai ser interessante. E deixa eu trazer um alerta aqui para os nossos ouvintes. E é algo que eu vou falar também daqui a alguns minutos. A Bíblia deixa claro que aqueles que receberem a marca da besta, eles não poderão mais ser alcançados pela salvação. Isso é muito forte, né? Você vai dizer, mas Deus não vai ter esse poder? Se a Bíblia diz que Deus ele pode todas as coisas, mas não é por causa de Deus, é porque as pessoas já estarão com seu coração totalmente entregue a Satanás. Imagine que coisa forte, só de a gente pensar esse tipo de situação hoje. Então a Bíblia ela é muito clara. Vai aqui comigo em Apocalipse capítulo 14, verso 9, diz assim: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, olha, em primeiro momento é adorar, e existem todas as situações, né, para que a pessoa chegue a adorar alguém, reconhecer este ser como Deus, entregar a sua vida, não é algo simples. Então, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal, esse que fizer isso, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vai comigo no capítulo 16, verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Então, capítulo 16 já fala sobre esse final, né? Sobre as taças, o julgamento final, que vai ser de forma completa. Antes das trombetas, nós percebemos lá que era um terço, e aqui nas taças não, vai ser de forma completa. Últimos dias realmente do Armagedon, da volta de Jesus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma chaga mal e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja o alerta da palavra de Deus, capítulo 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente fogo, no ardente lago de fogo e de enxofre. Veja que a Bíblia ela já revela para nós como estes seres estarão agindo, enganando as pessoas. Capítulo 20, verso 4, uma situação que nós encontramos infelizmente em todos os tempos e hoje também, falsos profetas, aí falsos pastores, falsos líderes, enganando muitas pessoas. 24, capítulo 20, verso 4 diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que promessa maravilhosa nós temos da parte do Senhor. São essas promessas que nós temos que guardar no nosso coração. São essas promessas que devem ser imprimidas nas nossas vidas. Não essas promessas fúteis que a gente vê muitos pregadores todos os dias trazendo aí aqueles que estão com comichões nos ouvidos, falando: você vai ter um carro, você vai ter isso. Eu creio que um dia isso pode acabar, mas pelo outro lado não vai acabar, porque a Bíblia já fala sobre essa realidade. Então, infelizmente, essas falsas profecias, falsos profetas, eles vão continuar pregando, e muitos de acordo com aquilo que as pessoas elas querem ouvir. Mas veja quantas promessas. Um tempo desse, eu não lembro qual foi o vídeo, eu falei sobre as bem-aventuranças que nós temos na palavra de Deus, as bem-aventuranças que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. Veja, bem-aventurança aquele que morre em Cristo Jesus. Muita gente não quer ouvir isso, mas para aquele que
que anseia pela volta de Jesus, que olha e sabe que a sua cidade ela não é terrena, e sabe a respeito da eternidade, daquilo que é real da eternidade. Então é isso que arde no coração dessas pessoas. É isso que faz com que as pessoas elas não neguem a Jesus. Muitas pessoas estão entrando e saindo da igreja porque elas estão sendo atraídas através dessas falsas promessas, desses falsos pastores, ou de alguns pastores talvez, que estão sendo enganados. E eu creio que ainda dá tempo de os olhos desses líderes, desses pregadores serem abertos, para eles pararem de falar essas coisas, para eles pararem de enganar as pessoas. Então, as pessoas que ficam ouvindo a respeito dessas promessas, você vai ter, você vai conquistar, porque a sua vida vai ser isso, receba isso, abra sua mão, receba, irmão, tudo aquilo que é a mesma conversa, a mesma história. E se você buscar ao Espírito Santo e pedir que Ele abra os seus olhos, você vai ouvir que é a mesma história, a mesma coisa. E boa parte dessas pessoas, elas não continuam firmes em Cristo, porque muita coisa não acontece, e ela vai se frustrando, e acabam regredindo. E aí Mateus 13, quando fala ali sobre a parábola da semente, ela nos dá um entendimento muito claro a respeito disso tudo que eu estou falando aqui. Mas aqueles que, quando ouvem as promessas eternas, aqueles que sabem o que são em Cristo Jesus, que sabem que nós já provamos da eternidade, que Cristo está em nós, que Ele já pagou, que Ele já fez todas as coisas, que nós não precisamos dar mais ofertas para ninguém, nós não precisamos levar nada nos pseudos altares, porque nós já sabemos que Cristo, Ele já conquistou, já realizou tudo por nós. Aí realmente é como diz a palavra, mesmo diante da morte, nós não negamos ao nosso Senhor, ao nosso Rei, aquele que vive e reina por todo sempre. Então, volte comigo lá, para a gente estar encerrando. Toda grande tribulação, a palavra de Deus vai ser pregada. Nós teremos sim a manifestação da graça, alguns até pré-tribulacionistas, que eu me incluo nos pré-tribulacionistas, não como conceito teológico, mas dentro daquilo que eu tenho visto na palavra de Deus. Então tem muitos que acham que o tempo da graça vai acabar. Não acaba, irmãos. Aí são questões teológicas que nós acabamos até dividindo para estudo, né? Dentro de uma teologia sistemática, a gente divide dispensações. A gente encontra, sim, essas eras, esses tempos definidos pela Bíblia, né? De uma maneira muito clara, mas ninguém pode, como teólogo, dizer, não, é tempo disso, é isso e aquilo, acabou o tempo de... Porque no meu coração... Desde lá do Éden, desde aquele momento em que o homem pecou, que nós vemos a manifestação da graça, nós vemos a manifestação da misericórdia, porque Deus, ele é um, não existe como Deus, ele só agir de uma forma. Então, a graça dele é contínua. Então, no tempo da grande tribulação, teremos sim a porta da graça aberta, nós teremos sim a manifestação da misericórdia de Deus, do amor de Deus naquele tempo. As portas naquele dia não estarão fechadas. Agora, como nós acabamos de ler, para as pessoas que tomarem uma decisão, para aqueles que tomarem a decisão de se dobrar diante do anticristo, é o que a Bíblia fala, aquilo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz que todos estão comparecendo diante de Deus, então ele vai tomar essa decisão. Mas o evangelho vai ser pregado, milhares de pessoas estarão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Verso 17, para que ninguém possa comprar, né, essa marca. Então veja o objetivo desse sinal. Qual o objetivo desse sinal? Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Então qual o objetivo da marca, do sinal, de acordo com o texto que nós estamos lendo? Que ele está muito claro. Este sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal
E aqui existe as discussões, né? A maior parte dos eruditos pensa que a marca será igual ao nome. Eu vou falar bem devagar. Que a marca, essa marca, que a gente não sabe o que seria, será igual ao nome ou ao número da besta. Esse versículo que nós lemos quase certamente indica que o número está diretamente relacionado ao nome. Isto é, o valor numérico do nome. Lembremos-nos que os antigos, como os hebreus, os gregos e os latinos, usavam letras em lugar de algarismo. Portanto, letras ou combinações de letras tinham valores numéricos. Sendo assim, o nome também, através de um nome, nós tínhamos um número. É muito simples, né? Agora perceba assim, que vai ser ou um ou outro. A Bíblia diz assim, quem não tem um sinal, não vai existir o sinal, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, vai ter um sinal, nós não sabemos que sinal é esse, existe algumas inferências, não precisa a gente tratar com isso, porque, como eu disse, a gente vai descobrir no dia. Então existe um sinal, o nome da besta, o nome fulano, então vai ser fulano. Então esse sinal que representa fulano, ou pode ser também um número. Porque existe, como eu disse, em algumas culturas, principalmente no judaísmo, algo chamado gematria, né? Que cada letra, em alguns alfabetos tem, cada letra refere-se a um número. Então seria como no alfabeto nosso, né? No português, a gente desse número às letras. Então a letra A seria 1, letra B, 2. Então quando você conclui ali essa numeração, aí você vê o nome tal, Jamilson, então você vai ver lá J, então J é 10, A é 1, então tem como você associar de uma maneira muito simples, né? Então, ou vai ter o nome, de uma maneira declarada, fulano, ou pode ter também o número. Aí nós vamos ver que o número é 666, e através desse número nós podemos ver o nome, deu para entender. Vai ser uma marca desse tipo, ou um sinal, como o texto nos diz de uma maneira muito clara, um sinal, um nome ou um número. Verso 18. Aqui há sabedoria. Como eu falei anteriormente, quando diz aqui há sabedoria, a Bíblia que está dizendo. Então, se há sabedoria, não tem confusão. Então, se nós estamos no tempo em que tem confusão, em que alguns falam, não foi na história, foi Nero, não, é tal líder de tal religião, não, é outro tal, tá, usando aí os seus alfabetos, um usa o aramaico, outro o hebraico, outro o grego, outro o latino, e aí cada um vai ajustando para si. E tem alguns que, de acordo com a sua doutrina, de acordo com aquilo que eles creem, eles ajustam as suas profecias, não as profecias bíblicas, mas as profecias dos seus determinados profetas. Aí eles fazem essa junção e o ser humano é muito inteligente, né? Então, normalmente a gente vai achar centenas de personagens, centenas de pessoas que, de acordo com aquilo que a pessoa pensa, ou crê, ou quer, ou deseja, ela vai e acha o 666. Então, se há confusão hoje, é porque nós hoje não temos essa possibilidade. Crendo numa profecia futura, não existe possibilidade hoje de nós descobrirmos. Só no dia que ele se manifestar, que o anticristo se manifestar, aí sim vai ter sabedoria. As pessoas que estiverem na época, vivas como servas do Senhor, elas entenderão de uma maneira muito prática. Elas não ficarão nessa confusão. É fulano, é tal líder. E quem estuda escatologia há muito tempo, olha, a gente tem uma lista, até lista, imagine um tempo mais atrás, mas de Obama para cá, de Obama, aí Macron, aí não sei o quê, aí as pessoas ficam atrás desses nomes, né? Ficam atrás desses nomes.
Mas, pastor, assim, não seria bom a gente ficar atento, né? Talvez a pergunta, a gente ficar atento, fazendo as contas, né? Apareceu fulano aí, Trump agora, né? O Trump, ele já foi Messias e já foi anticristo, já foi um bocado de coisa. Aí quando a gente olha alguns vídeos, né? No início ele era Messias, agora porque ele conseguiu ali, né? Através deles, o acordo de paz de Israel com os Bahrein, os Emirados Árabes, né? Não tem como a gente falar sobre isso, mas é algo interessante, mas ali não é o acordo ainda. Mas alguns só olhando aquilo ali, e não, olha, eu fazendo acordo. Mas quando a gente vai olhar as questões políticas, geopolíticas, coloca o Irã, quando a gente vai estudar realmente a respeito do assunto, isso que ninguém quer fazer, aí você vai perceber, não tem nada a ver esse acordo que está sendo feito agora com o que a Bíblia nos diz. E o meu conceito tem sido esse, não se deixe levar, porque a pessoa que estiver viva, no dia que acontecer, ela vai saber. Então não fique procurando. Então se você que é servo do Senhor, os servos do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus, você está vendo, é fulano. Se você tem e você estuda a palavra de Deus, e você sabe no teu espírito que aquilo não concorda, não confirma, então nem ouça aquilo. Nem ouça falar sobre o genro. Eu acho que na outra aula, não sei se falei sogro, mas é o genro de Trump. Até isso colocaram. Tem vídeos aí de alguns que estão mergulhando nessa área, né? Falaram. Você não vai ficar ouvindo essas coisas. Porque no nosso espírito a gente já sabe, não. Vamos continuar pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Então aqui há sabedoria. Fique em paz. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número, facilita para nós, é 666, usando este sistema que não é muito comum, não existe no nosso alfabeto, né? Mas que para João era comum, porque isso já existia, somente até no próprio hebraico, né? Algumas pessoas pegam as letras ali. Os leitores que estiverem passando pelo período da grande tribulação saberão como calcular o número, pelo que poderão usar dessa sabedoria para chegar à conclusão de quem é o anticristo. Eles terão entendimento para reconhecer os sinais do tempo. Vou fazer a última leitura aqui, pois é número de homem. O número do anticristo é o tríplice 6, o número de homem. Então, quando estudamos o livro do Apocalipse, a gente não pode fugir dessa realidade dos números. Quando ele fala de 12, respeito de governo, Israel, plenitude, 10. Quando fala de 4, que fala sobre os cantos da terra, a terra como um todo. E principalmente quando fala de 7. 7 dá a ideia de plenitude. Não que esse número é o número de Deus, ou queira demonstrar algo a respeito de Deus, mas é que o Senhor utiliza desta ferramenta para nos mostrar, para que quando a gente veja esse número, a gente já entenda que é algo que veio de Deus, não é algo da terra, não é algo do inimigo. Então 7 é o número que fala dessa perfeição, totalidade, completude. Então a ideia do 6, isso todos entendem dessa forma, é o número de homem. Se 7 é o perfeito, 6 é o incompleto, é o número de homem. Então o número do anticristo é o tríplice 6, o número de homem, um menos que 7, que é o número da perfeição divina. Embora ele venha a ser um indivíduo revestido de tremendo poder, o anticristo, será a epítome da imperfeição humana do ponto de vista espiritual. Ele incorporará, o anticristo, né, tudo quanto significa perdição e maldade do homem. Espiritualmente, esse número, ele quer mostrar essa realidade para nós, esse ser que vai estar enganando todas as pessoas. Jesus Cristo, por outro lado, incorpora tudo quanto indica a perfeição para o homem, pelo que é o nosso alvo e padrão de vida. O anticristo é o padrão que deve ser evitado na inquirição espiritual, pois ele será obra-prima do engodo satânico em falsidade e destruição.
Assim como a Trindade divina, não existe, claro, o nome Trindade na Bíblia, né? Eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas espiritualmente nós vemos essa revelação para nós a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como a Trindade divina, que poderia ser representada pelo 777, né? Só uma representação, mas o ideal é o número 7, de completude, de perfeição. Também haverá a Trindade satânica, representada pelo 666. Então nós encerramos aqui nosso estudo, capítulo 13. Semana que vem estaremos dando continuidade ao capítulo, começando o capítulo 14, e nós vamos perceber que, na verdade, é uma continuidade daquilo que nós estamos falando. Até essa ideia que nós terminamos aqui, em que diz respeito à adoração ao anticristo, aqueles que estarão declarando lealdade e fidelidade através de uma marca, não só espiritualmente, emocionalmente, mas também fisicamente, eu creio dessa forma, nós veremos o contraste, as maravilhas que são trazidas ao nosso espírito a respeito daqueles que adoram a Deus, que temem ao Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos orando nesse momento. Semana que vem estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Convide mais pessoas, ou mande aí o link para aqueles que querem estudar a palavra. Quando tudo estiver voltando aí ao normal, essa palavra que usa, normal, não normal, né? Não sei o que seria isso. Aí talvez a gente tenha alguns momentos presenciais para nós tirarmos mais dúvidas, né? E você que nos acompanha pode estar convidando também pessoas para a gente sentar e tirar dúvidas a respeito desse assunto e darmos continuidade ao nosso estudo. Domingo, às 18h30, nós temos aqui o culto. Às 18h30, o pastor Paulo estará trazendo mais uma palavra ao teu coração. Além das redes sociais, estará sendo transmitido pela Brasil FM 107.7. Na terça-feira, às 19h30, só pelas redes sociais. Pastor Joás tem trazido outra palavra aqui abençoada ao teu coração. E vamos continuar assim, estudando a palavra e cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Vamos orar nessa hora. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por esse momento. Nós intercedemos mais uma vez por todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão tristes e angustiados, que a tua palavra possa tocar o coração dessas pessoas, que elas possam ser consoladas através dessa palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Espírito Santo, vamos continuar orando e te pedindo todos os dias para que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que venhamos entender a revelação da palavra de Deus. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, abra os nossos olhos. Aqui que os nossos ouvidos espirituais não conseguem entender, nós abrimos os nossos corações, Senhor. Nós não estamos fechados em doutrinas humanas, não estamos fechados em teologias, em paradigmas humanos. Nós queremos ouvir a verdade, e essa é a palavra de Deus. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.